Vamos lá. Nona questão aí da UFG de 2014. Em um recipiente com paredes perfeitamente condutoras de calor, encontra-se uma solução altamente concentrada de ácido clorídrico. Tá? Para você que não lembra do ácido clorídrico, ele é assim, ó, HCl, tá bom? A temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Deixa eu logo colocar aqui, ó. A temperatura inicial do meu sistema, ela é de 300 Kelvin. Professor, como foi que você descobriu isso? Porque sempre que a gente quer transformar de Celsius para Kelvin, basta somar com 273, tá? Então, fica bem fácil fazer isso. E a pressão atmosférica. Certa quantidade de pó de magnésio é colocada na solução e imediatamente depois o recipiente é tampado com um pistão de massa desprezível. Então, caras, ó, basicamente, você vai ter magnésio, tá? Que vai ser acrescido aí em uma certa quantidade de ácido clorídrico, tá? Eles vão reagir, vamos ver o que acontece. É tampada, que fica em contato com a superfície do líquido e que pode deslizar sem atrito ao longo do recipiente. Quando a situação de equilíbrio é alcançada, observa-se que o magnésio reagiu completamente com o ácido e que o pistão levantou-se em relação à superfície da solução, devido à produção de gás. Então, ó, eles reagiram, tá? E reagindo, formou-se o quê? Ora, quando eu reajo aqui magnésio com ácido clorídrico, eu vou formar gás hidrogênio e também cloreto de magnésio, MgCl2. Tá bom? Pronto, você aprendeu lá em química como é que a gente monta essa equação. Só que é o seguinte, a gente tem que verificar se está balanceado. Vamos ver aqui se está balanceado. Eu tenho um magnésio aqui e um magnésio aqui. Tenho um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui. Opa, então tem que colocar um 2 aqui na frente. Pronto. Então fica 2HCl e 2 aqui hidrogênio, tá? 2 mol para 1 mol aqui de gás hidrogênio. Tá tudo balanceado direitinho, tudo bem? Vamos lá. Sabendo que o processo todo, o sistema realizou um trabalho de 240 joules e considerando o gás produzido como ideal, conclui-se que a massa em gramas de magnésio inicialmente na solução foi de, e os dados, a constante dos gases 8 e a massa molar do magnésio 24,30 gramas por mol. Então, caras, o que é que a gente está procurando nesse processo? A gente quer saber a massa de magnésio que foi colocada. Tá, ok? Então vamos atrás dela. É o seguinte, quem de fato realiza esse trabalho é o gás hidrogênio, tá? E a proporção dele é de 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 1 mol de magnésio, eu consigo formar aí 1 mol de gás hidrogênio, tá? Então se eu tiver menos, eu formo menos. Ou seja, se eu descobrir a quantidade de mols de gás hidrogênio que produziu essa elevação na tampa do pistão, eu consigo descobrir a quantidade de magnésio que eu tinha antes. Então vamos atrás aí do número de mols de hidrogênio. Tá bom? Vamos atrás. Professor, eu sei que foi realizado o trabalho, ok. E trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Só que é o seguinte, no nosso caso aí, a pressão se manteve constante, que era a pressão atmosférica, o volume variou. Mas a gente não tem essas informações. Professor, houve mudança de temperatura? Caras, a temperatura ela se manteve constante, porque como a parede ela era transparente, ela conduzia bem calor, então ela foi trocando de temperatura com o meio externo e ficando sempre a mesma temperatura. Esse processo, por mais que ele não diga, ele é isotérmico. Então, ao invés de a gente usar P vezes ΔV, a gente vai usar ΔN vezes R vezes T, onde ao invés da temperatura variar, quem variou foi a quantidade de mols, porque eu tinha 0 mols de hidrogênio, aí eu passei para 1 mol de hidrogênio, e isso fez a quantidade de gás no meu recipiente que realizou o trabalho, né, no caso. Então vamos lá, vamos descobrir quanto foi de hidrogênio que foi adicionado ao meu sistema, tudo bem? Vamos lá, trabalho é variação do número de mols vezes R vezes T. O trabalho
foi 240. A variação do número de mols eu não sei. O R é 8 e o T foi 300. Então isso daqui vai dar. Posso cancelar esse 0 com esse 0. Vai ficar 24 igual a ΔN vezes 8 vezes 30. Posso cancelar o 8 com o 24. 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. Posso cancelar esse 3 com esse 3. Sobra 10. Tá bom? Então, ó, vai ficar 1 é igual a ΔN vezes 10. Passo esse 10 dividindo, fica ΔN é igual a 1 dividido por 10. Ou seja, a quantidade de gás hidrogênio que foi montado foi 0,1 mol. Ou seja, a quantidade de magnésio que tinha, número de mol do magnésio, era 0,1 também. Por quê? Porque se eu tiver 0,1 mol de magnésio, eu vou produzir 0,1 mol de hidrogênio. Tudo bem? Pronto. Eu tenho uma massa molar do magnésio. Eu tenho uma massa molar do magnésio. Ela é 24,30 gramas por mol. Professor, peraí. Se um mol tem isso, 24,30 gramas de mol, gramas tem outra quantidade. Então vamos ver aí. Seguinte, ó, um mol possui 24,30 gramas de magnésio, então 0,1 mol possui X. Multiplica em cruz, vai ficar 1 vezes X, X. 0,1 vezes 24,30 dá 2,430 gramas, ou seja, essa era a quantidade de magnésio que eu tinha para formar o hidrogênio que empurrou a tampa, tá ok? Ou seja, o item E.